a instituição família está no fim? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar com o Rui Câmara. A pergunta é muito complexa porque, se você olha a antropologia humana desde os primórdios, você narrou aí em pouco tempo os processos, a evolução da família ao longo do tempo. Nós estamos hoje no século XXI, numa sociedade planetária com tendência à vocação global, em todos os aspectos da cultura, de uma padronização dos hábitos, dos costumes, e isso vem forçando desde a década de 70 para cá uma transformação completa na vida das famílias. A sociologia explica que a família no Brasil, na América Latina e nos países desenvolvidos, elas evoluíram para uma deformação muito mais rápida do que nas sociedades ainda com hábitos primitivos, principalmente nas regiões do Oriente Médio e nas tribos africanas, onde as famílias ainda se aglutinam em torno de uma ideia patriarcal e respeito. E nas famílias judaicas também, onde a mesa é o grande emblema da família, é estar à mesa. Onde ainda ser judeu, seria transferir toda a concepção de família para o neto. O neto é a afirmação da família. Mas na sociedade ocidental mais moderna, mais eclética e mais cyber, a família está comprometida. A igreja diz que a família ainda é uma esperança. Os antropólogos dizem que a família está esfacelada do conceito de família, porque a mãe, por necessidades da vida moderna, foi para o trabalho. Às vezes, como você disse, ela é provedora completa de um lar. Ela é a mãe, ela é o pai, ela é tudo na família. Os filhos são gerados sem um compromisso de um laço, vamos dizer, não formal do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista intelectual. Aquele casamento de almas não existe mais. É muito, às vezes até comodidades e interesses. Mas o esfacelamento da família, que você provocou, está visível na sociedade ocidental, à medida em que os laços entre pai e mãe e a construção de uma ideia familiar foi completamente deformada pela necessidade da sobrevivência, pela busca do trabalho, pela a forma como se constrói, vamos dizer, o futuro. Está tudo desagregado do ponto de vista daquela família histórica patriarcal que eu, por exemplo, fui criado numa família que todos deviam obediência e respeito ao meu pai. E eu sinto muita falta dele até hoje, porque eu tinha um pai para me orientar e a minha mãe para me orientar. Mas os lares, na sua grande maioria, falta o pai, falta a mãe, falta às vezes os dois. E isso é a completa nulidade da família. E não estou falando nem do ponto de vista religioso, eu estou falando do ponto de vista social mesmo, da cultura vigente de deformação da família. Ninguém tem responsabilidade mais por ninguém. E os filhos estão aí crescendo, como se dizia antigamente, como plantados, como batatas, cada um por si. Essa é a questão que nós estamos vivenciando hoje, que vai levar e vai acarretar uma série de conflitos na sociedade. É o esfacelamento, a quebra do elo familiar. É isso aí. Ok. Rossana Brasil Coffey. Eu acho essa pergunta um pouco até triste, mas na minha opinião eu acho que a família é a única salvação que a gente tem. Eu fui criada também, talvez no mesmo sistema do Rui Câmara, mas talvez um pouco mais diferente, porque eu passei muito tempo casada, e como mulher eu fui educada ruim com ele, pior sem ele. Então, para existir o pior sem ele foi muito difícil, porque você cria, na realidade, como a sociedade que a gente vive é extremamente machista, você depois de divorciada, você é tida como um alvo, né? Então, aquele alvo, ele provoca determinado tipo de reações
que até assusta em comportamentos, né? No caso, assim, a mulher divorciada, ela está mais disponível, a mulher divorciada é a mulher fácil, que essa é a cultura machista, não só no Ceará, mas em geral no mundo inteiro. Os conflitos familiares, quando eu falo, é quando uma pessoa vem no meu escritório e diz, olha, eu quero me separar. Eu digo rápido, olha, não, vamos fazer o possível para a gente fazer uma terapia de casal, vamos fazer um possível para a gente ver se consegue agregar novamente essa família, principalmente se os filhos forem pequenos. Porque os filhos, eles não têm, de maneira alguma, culpa de um lar desfeito ou de um casamento não ter dado certo. E essa culpa gerada entre nós adultos, porque na realidade nós adultos é que tivemos essa culpa, né? Hoje em dia as pessoas se casam dentro de 1 ano ou 2 anos, quero me separar. Mas tu tem um filhinho ali de 1 ano, como é que tu vai criar esse filho? Então eu faço questão de uma terapia de casal, ou então uma terapia familiar, porque eu acho que com a terapia existe mais união, existe mais aquela coisa, meu amor, é porque você não fez isso direito, minha filha, é porque você está fazendo essa coisa errada. A gente tem que pensar muito nos filhos, porque é o futuro. O futuro que está aí são os filhos da gente. Então, a minha preocupação maior é acabar a instituição família. Isso é uma coisa que me dói muito, só em pensar já me dói muito, porque eu vejo que realmente as pessoas elas não dão esse valor, esse valor que eu dou na maneira de ter o cuidado com as crianças, né? Porque eu acho que quando você tem filhos, o Rui tem filhos, ele sabe muito bem como é. Tem 4, né? Separar dói demais. E a coisa que eu acho que dói mais é principalmente para o homem. O homem sente uma dor que, quando uma mulher fala, porque eu estou sofrendo muito. Mas vamos pensar no homem. O homem sofre demais. Porque, primeiro, quem fica em 99% com as crianças são as mulheres. Então, existe aquelas mulheres que fazem determinado tipo de picuinhas, que não deixam o marido ver os filhos, não deixa as crianças entrarem em contato com os filhos. E isso gera o conflito dentro da cabeça das crianças. Deforma até o caráter. Existe essa deformação de caráter, né? Então, a minha preocupação é muito grande em juntar, em unir, sabe? Em dialogar. Porque se a gente não tem diálogo com esses jovens que hoje em dia estão se casando com 26 anos, né? Com 27 anos e estão se casando por casar. A turma diz que não aguenta o primeiro duelo de temperamento. Pois é, o primeiro duelo já é difícil. Imagina você aguentar 20 anos, 14 anos de duelo. Primeiro duelo de temperamentos. Isso já separa. Já estão separando, né? Então você tem que pensar nas crianças. Eu só vejo isso. Os conflitos que eu trabalho são exatamente esses. O pensar, o sentar e o dialogar para as crianças. Ok, Francisca Barbosa Nepomuceno. Oi. A sua opinião? A minha opinião, a família, ela realmente mudou, né? Em todo o contexto, se a gente for ver a família que eu tive e a família que hoje a gente percebe aí, mas eu não acredito que ela se acabe. Até porque as questões atuais, elas estão tão graves, podem até algumas terem sido geradas por uma família inadequada, por uma família que não está cumprindo com seu papel. Mas ela vai sempre existir, porque ela vai ser sempre cobrado dela um papel nas questões. Por exemplo, eu sempre trabalhei como assistente social e o meu contato era mais com a mulher, porque era a mulher que ia atrás em busca de soluções para a fome, para escola, uniforme e etc. Né? Hoje eu já trabalho num outro contexto, eu trabalho a família buscando soluções para a questão da dependência química. E nessa questão, a família ela tem um papel importantíssimo a desempenhar.